vamos para a primeira mensagem desta noite, desta série, deste primeiro culto do ano, que fala que o discípulo de Jesus rende-se a Deus. E eu convido vocês, se você estiver aí com a sua espada, compartilhe aí com alguém ou aí no seu celular, a abrir em Romanos 12. Romanos 12 vai ser a nossa base de estudo desse tempo de andar como discípulo de Jesus. Vocês abriram, queridos? Romanos 12, 1 diz o seguinte: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não há outra maneira de vivermos em plenitude a respeito da vontade de Deus sobre as nossas vidas, senão pela rendição total e completa a Ele. Talvez você esteja aí pensando: não, mas eu já me rendi. Hoje nós cantamos bastante aqui, não foi? Que nós nos rendemos, que nós levantamos a nossa mão em sinal de rendição. Você pode algum dia ter levantado aí a sua mão e Senhor, eu sou teu. Você pode ter sido já batizado, você já participa de algum grupo de conexão. Mas a rendição vai muito além dessas formalidades religiosas. Quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus, nós entramos em uma corrida. E sabe o que é o máximo? A decisão por Cristo não é a linha de chegada. Muito pelo contrário. É o nosso ponto de partida. É onde tudo começa. Sabe por quê? Porque a própria palavra diz que tudo se faz novo. As coisas velhas já passaram. E Ele tem novidade de vida para nós. E a ideia é que você não viva no passado, nem remoendo o passado, nem trazendo o passado. Ou as coisas que você já viveu que te fizeram sofrer. Porque na palavra há promessa. Há promessa de cura, há promessa de libertação. Nós hoje viveremos um momento onde estaremos relembrando que tudo já foi levado lá na cruz. E esse memorial fala sobre isso. A palavra de Deus nos mostra que nascemos de novo e começamos uma nova vida. Observe o que diz Efésios 2, dos versículos 1 ao 5. Eu não sei se tem aí, que eu acho que fui eu que botei essa. E diz assim, vocês estavam... Ela entrou agora, viu, gente? Porque assim, toda vez que a gente revisa a palavra, vem uma novidade. Efésios 2, de 1 a 5, e eu aproveito para dizer a você que traga um caderninho ou anote aí no seu celular, nos seus, lá no seu bloco de notas, certo? Aprendam, um bom discípulo ele aprende, ele revisa, porque quando chegar alguém à sua mesa, você vai saber o que você vai falar, amém? A palavra em Efésios diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos, queridos. É pela graça. Se você não se acha merecedor, mas ele está dizendo, é pela graça.
É pela graça que já recebemos a salvação, é pela graça que recebemos a libertação, é pela graça que recebemos a cura, é pela graça que recebemos o perdão. Eu acho que foi Marcos aqui que já pregou sobre a graça, não foi, Marcos? Coisa mais linda que Marcos trouxe como revelação para nós como igreja. A graça, querido de Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E é pela graça. Ou seja, a partir de agora, eu e você, nós temos uma nova vida com Cristo. E nessa vida precisamos desenvolver novos hábitos, nova mentalidade, nova forma de ver e viver a vida. Não como você quer, mas como o Senhor já desenhou para você, amém? Porque se não está havendo diferença perceptível nas suas atitudes, no seu dia a dia, no seu cotidiano, queridos, há algo de errado, você não entendeu a mensagem. E quando não entendemos a mensagem é porque verdadeiramente muitos de nós não nos rendemos a Jesus. E a pergunta que a gente faz é: por que não conseguimos nos render totalmente a Cristo? E a resposta é simples. Porque não confiamos verdadeiramente que Deus é bom. E aí eu vou além. Porque não confiamos, porque não conhecemos. Não conhecemos porque não nos relacionamos. Nós vimos no vídeo, eu só consigo me relacionar se eu buscar na palavra. Eu só consigo me relacionar se eu orar. Eu só consigo me relacionar se eu parar, deixar tudo e buscar profundamente, esquecer tudo e buscar intimidade com Ele. E eu peguei uma frase do Chip Ingram, a gente leu o ano passado, acho que foi ano passado, o livro do Chip Ingram, Romanos 12, acho que foi ano passado, não foi? Foi 2024? Olha, então, gente, para mim tá tudo assim, fresquinho. Então, e ele ainda diz, sabe por que nós não conseguimos nos render a Cristo? Ainda bem que eu tenho memórias auxiliares, né, gente? Já perceberam? É por causa da compreensão errada de Deus e do conceito errado sobre rendição. E muitas vezes nós não conseguimos perceber Deus como um Deus bom, porque para percebê-lo como um Deus Pai, eu preciso ter a minha paternidade restaurada. E muitas vezes não temos a paternidade restaurada porque tivemos problemas com o nosso pai biológico aqui na terra. Tatiana, como você sabe disso? Já passei por isso. Já passei por isso. E eu tive que me entregar, eu tive que entender, eu tive que buscar do Espírito Santo, eu tive que me render para deixar que Ele curasse essas feridas. Para eu poder ver Deus como Pai, aquele que cuida. Amém? Diga para a pessoa que está aí do seu lado, Deus é um Deus que cuida. E por termos dificuldades e restrição de nos rendermos a Deus, sabe o que é que acontece com a nossa vida? A nossa vida passa a ser instável, oscilante. Nós vivemos estágios de insegurança. Uma hora, sabe aquela roda gigante, aquela que está lá na praia? Uma hora você está lá em cima, vendo Maceió todinho, outra hora você está lá embaixo. E não é por sua culpa,
é pelas marcas que nós carregamos. E o único que pode restaurar é Jesus. E quando você entende essa chave, sabe essa chave que tantos falam aí, chaves para lá, chaves para cá. Mas quando essa chave vira na sua vida, queridos, que você recebe Ele como esse Pai amoroso que cuida de você, você se permite render dia após dia ao seu Pai. Aquele que quer cuidar de você. Aquele que supre todas as suas necessidades. Aquele que traz uma visão nítida de quem Ele é. E não permite mais que você olhe para o seu irmão com visão distorcida. Porque muitas vezes olhamos para o irmão com visão distorcida. Porque não olhamos para Cristo. Ou porque a nossa visão ainda não está nítida o suficiente. Porque eu não me rendi totalmente àquilo que Ele quer fazer em mim. E em você. Papai está falando aí com você? Quando nós duvidamos das intenções de Deus, é muito difícil de eu viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós. Por isso hoje vamos entender juntos o que é a verdadeira rendição. Para se tornar um discípulo de Jesus e render-se completamente a Deus, ponto 1. Tome posse do que está disponível em Cristo. Mateus 11, 29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando nós pensamos na palavra rendição, talvez, o que é que vem na sua mente? Não posso me render totalmente, porque isso significa que eu vou sofrer muito. Vai doer, porque eu tenho que renunciar a muitas coisas, porque é algo difícil para mim, é inatingível. Mas tudo isso, queridos, é mentira do diabo. Rendição tem a ver com comprometimento total. Rendição não é renúncia, é reavaliação das suas prioridades. E aí, nessa perspectiva, eu quero que você pense que quando nós começamos a reavaliar e que tiramos a mão do controle da nossa vida, paramos de gerenciar a nossa própria vida e aceitamos o que Deus tem para nós, aí eu começo a viver aquilo que Filipenses 4, 6 a 8 diz. Filipenses 4, 6 a 8, eu vou ler para vocês na nova versão transformadora, diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. E sabe onde é que está isso tudo? Na palavra, querido. Porque esta palavra aqui, que é viva e eficaz, ela diz o que você é. Ela diz o que você tem. E ela diz o que você vai ser. Tem muita coisa que nós negligenciamos e ou sofremos porque não nos relacionamos. Quem já está fazendo devocional aqui,
Não sei se você já percebeu, mas todo devocional, a primeira parte, ele fala sobre relacionamento. Ele fala sobre relacionamento. E quando eu descubro a capacidade que eu tenho de me relacionar com Deus, eu descubro o meu maior tesouro. O meu maior tesouro. E o meu maior tesouro é estar na casa do Senhor, como Esdras falou. É estar em comunhão com os meus irmãos. É estar compartilhando a palavra. Como é bom a gente estar entre irmãos e compartilhar a palavra. É muito bom, porque a gente sai renovado. Se você chegou triste, você sai sorrindo. Se você chegou com aquele peso, você já sai mais leve. Por isso que a palavra diz que não é interessante que a gente viva só. A gente sempre tem que ter alguém ali para nos sustentar. E a própria palavra fala do cordão de 3 dobras. Não é só aplicado ao casamento, mas é aplicado aos nossos relacionamentos. Tem uma história, quem já leu o livro de Espiritualidade Transformada, vai lembrar desse trecho que eu vou ler. Quem não, se não, se vai relembrar agora. É um estudo de caso que ele coloca lá no livro para nos fazer refletir. Digamos que um homem vai até um leilão de uma casa antiga avaliada em 100 mil reais. Todos os participantes podem explorar a casa para analisá-la e dar o lance. O homem então encontra em uma das gavetas algumas relíquias antigas. E com seu conhecimento ele calcula que elas devem valer milhões e milhões de reais. E ninguém mais do leilão as descobriu. Parece ótimo, né? Parece certo. Porém, para dar o lance vencedor, este homem percebe que precisaria vender sua casa e seu carro. Agora as coisas mudam de figura, né? Porque você imagina o homem, mas meu Deus, eu passei anos para conquistar minha casa e meu carro. E agora eu tenho que vender tudo. Porém, ele para refletir. Ele pode ganhar milhões de reais ali, não pode? Mas para isso ele terá que entrar com tudo. Mergulhar com tudo, vender tudo o que tem. Aí a pergunta é, valeria a pena a troca? Vale a pena a troca? Vocês acham que não entenderam não, né? Vale a pena a troca dele vender o carro e a casa para ganhar milhões? Eu faria. Agora vamos analisar 2 parábolas que se encontram em Mateus 13, que nós já conhecemos, contadas por Jesus. A primeira, Mateus 13:44 diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. A segunda diz, Mateus 13:45-46. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Queridos, se a gente for avaliar nos 3 casos, na história e nas 2 parábolas, o que é que esses homens tinham em comum? Conhecimento. Conhecimento do valor das coisas. Eles estudavam, eles sabiam, eles conheciam. Como é que eu vou saber se uma coisa é preciosa para mim se eu não a conheço? Porque eu não sei vocês, mas tem coisas que necessariamente não são valiosas monetariamente, mas são valiosas porque tem uma história ali por trás, não é verdade?
Eu vou expor aqui a Neia, né? Acho que nem está aqui, nem estou vendo a Neia. Mas ela chegou e disse assim, Tati, me empresta aquele seu lenço para eu fazer a peça. Aliás, aquele lenço é meu, me dê aquele lenço. Ela fez uma das primeiras peças do ano passado, do ano retrasado, né? Ela fez com uma das minhas echarpes e aí eu disse, essa eu não dou não. Essa é uma herança de uma pessoa muito querida que eu guardo no meu coração. E essa pessoa não está mais e deixou para mim. E eu disse, essa eu não dou não, eu dou outra. Ah, você vai me dar essa? Eu digo, essa eu dou, essa aqui não. Mas por quê? Não é pelo valor monetário. É pelo que as coisas representam para você. E aí eu pergunto, o que Jesus representa para você? O que é que ele representa? Se a gente fosse olhar para esses casos, você sentiria pena? E dos homens da parábola? Provavelmente não, né? Você já sabe que eles ganharam muito, eles não perderam nada. Da mesma forma somos nós. Quando escolhemos abandonar tudo pelo reino, para nos tornarmos filho. E você deve estar aí pensando, para você é fácil falar. É fácil contar uma história. É fácil contar a parábola. É fácil arriscar, administrar dentro de uma empresa. Quando nós conseguimos calcular o retorno do investimento. Né, Vitor? Vitor me ensina muito. O Vitor é muito rápido, gente. Eu sou economista, mas não sou rápida. Eu preciso pensar. Graças a Deus, ela já disse, ela não toma decisões sozinha. Não toma mesmo. Não toma. Minha gente, o que é que vocês acham? A gente consegue, a gente não consegue. É muita responsabilidade. Mas porque não é nosso, é do reino. Eu não posso negligenciar, não podemos negligenciar. Tudo que buscamos fazer com excelência. Essa casa tem uma visão. Deus deu uma visão. Nós sabemos onde queremos chegar. E exige trabalho, exige investimento. Mas não é sobre o valor monetário das coisas, mas é sobre onde eu coloco a minha fé, onde eu estou crendo, onde eu estou depositando o meu coração. Porque eu só consigo avaliar o valor de algo quando eu conheço. Eu só consigo avaliar o valor de uma amizade quando eu me relaciono. Ou em alguns casos quando a gente perde. Tanta gente só dá valor quando perde as coisas. E eu vou dizer para você, não é o homem natural que consegue perceber, não. Nós somos limitados. Para nós percebermos esse valor, esse tesouro, eu tenho que buscar. 1 Coríntios 2,14 diz assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Queridos, isso fala de relacionamento. Por isso que muita gente nos chama de loucos. Quantas decisões nós tomamos na vida e a pessoa diz, você é louca? Quantas loucas eu já recebi? Mas eu sou louca mesmo por Jesus. Já desafiei. Já me calei. A Bíblia fala, tudo tem hora. Mas o que eu quero é cada dia me parecer mais com Cristo. E para me parecer mais com Cristo, para me tornar um discípulo de Jesus e render-se completamente a Deus, o segundo ponto é, mude sua perspectiva sobre Deus. Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Uma das nossas maiores dificuldades que enfrentamos
em nos render de fato é que não entendemos o que Cristo fez na cruz do Calvário. Não entendemos a sua entrega genuína. O que representou essa entrega? A gente se comove porque um homem lá na cruz, com aqueles cravos. Para muita gente isso não passa de uma história. E não é só história com E, é história com H. É uma verdade que aconteceu e que se perpetua até os dias de hoje. E por causa dessa cruz nós estamos aqui. Foi por causa dessa cruz que nós hoje temos a liberdade. Foi por causa da cruz que eu me sinto amada, que eu pude ser chamada de filha. Temos filhos aí? Temos filhos maduros? E aí, quando nós conseguimos olhar pela perspectiva correta, o que é que vem ao nosso coração? Gratidão. Gratidão. Mas o mundo criou uma visão totalmente distorcida de Deus, mostrando Deus como um tirano, como aquele que castiga, como uma criança ciumenta, que faz birra quando ninguém dá atenção, quando adora outros deuses, quando põe outras coisas em seu coração acima de Deus. Como um político que recebe ofertas trocadas por bênçãos. Não, Senhor, eu vou dizimar e vou ofertar porque é bíblico. É bíblico. Mas o seu coração está grato por tudo que o Senhor tem feito? Ou muitos olham para Deus como um velhinho distante de barba, que tem pena de nós, de vez em quando me ajuda. Não, na verdade Ele é o Rei dos Reis, Ele está acima de todas as coisas. Nós já cantamos, nós temos cantado que o seu nome está acima das potestades, das doenças, das enfermidades, das dores, de tudo. E segui-lo é um privilégio, não é um fardo. E nós temos que entender, quando nós nos tornamos discípulos maduros, filhos maduros, nós temos que entender que o sim dele é sim, que o não é não, e ele continua me amando. Que a cura dele, quando vem, amém. Quando não vem, amém também. E que o sim e o não é proteção para as nossas vidas. O sim e o não é proteção sobre nossas vidas. E temos que entender as promessas que tem sobre nós. A gente já cansou de falar aqui que estamos diante de uma sociedade doente. Mas eu profetizo cura. Porque eu nunca vi tanta coisa acontecendo. Tanta criança doente, tanta gente doente. Mas, porque o meu filho tem isso, porque o meu filho nasceu assim. Não, seu filho nasceu saudável. Do DNA de Cristo tem saúde, minha filha, vamos declarar. E eu creio que Deus muda, eu creio. Eu já vi. Mas depende da sua fé. Não é da fé do outro. Não é de um laudo médico que diz que você tem aquilo. E que você ama chegar e dizer, porque eu tenho isso. Não, você não tem. Você é saudável porque você tem... Sabe o que você carrega? Cristo no seu coração. E a palavra diz que a sua mente é renovada todos os dias. E você precisa receber isso no seu coração.
Mesmo que você passe por situações difíceis. Às vezes não conseguimos passar sozinhos. Precisamos de ajuda profissional. Precisamos da ajuda do irmão. Mas você é filho. E você tem um pai que cuida. E que te segura pela mão. E que a palavra diz: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Quando nós entendemos que Deus é verdadeiramente bom, tudo muda. Não tem diagnóstico do inferno que mude a sua percepção de quem é Cristo. Não tem situação que mude a sua percepção de quem é Cristo. Não tem relacionamento que mude a sua percepção de quem é Cristo. Porque ninguém pode dizer quem você é quando você sabe quem você é em Cristo. E eu declaro hoje que você é filho, que você é filha. Você foi criado para fazer discípulos. Você foi gerado para fazer discípulo. Porque quando temos um pensamento de imaturidade, achamos que o cuidado de Deus, quando Ele me diz não, ou quando as coisas não acontecem como eu quero, é castigo. Queridos, um bebê precisa ser disciplinado pela mãe, precisa ser cuidado porque ele não pensa. Ele não pode botar o dedo lá na tomada, ele tem que estar cuidado. Alguém tem que ser não para ele. Uma criança não pode comer um saco de batatinha, nem de chocolate antes do almoço, porque ela não vai almoçar. Um adolescente não pode querer sair da escola porque eu acho que eu queira, porque eu não quero mais estudar. Não, você vai estudar. E hoje os papéis têm sido trocados. Me ajude, porque meu filho, eu digo, teu filho manda em tu. Pai, você é pai. Mãe, você é mãe. Filho, você é filho. Amém, igreja? Quando Deus diz não, é o melhor para nós, ainda que não compreendamos. Ele te ama, então confie. E último ponto. Para se tornar um discípulo de Jesus e render-se completamente, viva na prática sua nova identidade em Jesus. E eu digo que você é filho, e você a partir de hoje é filho maduro, porque eu creio que esta igreja gerará e já está gerando filhos maduros. João 12, 24 diz: em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará fruto. O que o Senhor quer que você dê? Frutos. E onde está o seu fruto, igreja? A vida cristã não é teórica, é prática. Não estudamos a Bíblia para nos enchermos de filosofias. A gente estava compartilhando essa semana, o Esdras falou aqui, quantos viram escândalos? Que terrível é ouvir o escândalo que vem pela igreja do Senhor, queridos. Porque eu fico envergonhada toda vez que alguém cai. Ai, eu sabia. Não, querida, a palavra diz, se você estiver em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. O nosso papel não é dizer, ai, que fulano tem razão. Ninguém, querido, quem tem razão é Cristo. Que venha sobre a Venezuela Jesus, que a igreja naquele lugar se levante. O seu papel é orar. Fazer política está longe de brigar na internet. Está longe de brigar na internet. Política, polis, chama cuidar das cidades. Usar os recursos de forma. Ore para que subam homens e mulheres. Porque a palavra também diz que Deus destitui reis e Ele coloca reis.
Se está lá é porque Ele permitiu. Você crê? Então pare de pensar o que você acha. Você não acha nada, ou você crê ou você não crê. Não frequentamos culto por mera convenção. Você tem que arder no seu coração. Eu quero estar em comunhão com os meus irmãos. O irmão não foi para a conexão. O que está acontecendo? Liga para ele. Manda uma mensagem. Fala com ele. Ora por ele. Visita ele. Para de olhar para o seu umbigo. Todos nós temos dores. Já falamos aqui. A gente sobe aqui, queridos, pela graça às vezes. Pela graça. Mas não somos nós, é quem nós carregamos. Porque sem redenção total só há práticas vazias. Jesus já alertou os mestres em Mateus, os mestres da lei, em Mateus 23, 27 e 28, ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Eu estava compartilhando com a Bianca. Eu disse: Bianca, hoje a gente ora, né, papai? E aí papai responde, bem lindo. Eu disse: mudei toda a minha lista de metas. Tudo aquilo, vou correr, vou emagrecer, vou fazer, vou acontecer. O papai corte tudo, tire tudo. Jesus. Aí veio: eu tenho que me relacionar mais, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ser mais parecida com Jesus. Tenho que parar de reclamar. Eu reclamo também, tá, gente? De vez em quando eu me pego nas obras da carne. E todos os dias nós temos que lutar contra isso. Porque somos carne, somos emoção, somos pessoas. E Ele sabe disso. Por isso que temos que crucificar todos os dias. O que é que tem dominado os seus corações? Quem tem sido o seu ídolo? Aí eu pergunto algo que eu ouvi do pastor Carlito no culto da virada. Ele dizendo: o que é que está nas suas redes? As suas redes dizem muito sobre você. O que é o seu comportamento no trabalho, na sua família, na sua casa, retrata sobre você? O que seus pensamentos revelam sobre você? O que as paredes do seu quarto, o seu celular, o seu computador, as suas conversas revelam sobre você? É sobre isso. Discípulos maduros começam a lutar contra essas coisas. E eu não sei vocês, mas quando a gente começa a ver as redes sociais, eu começo a ficar inflamada com algumas coisas. Inflamada assim, eu digo: eu não acredito. Misericórdia. Aí um fala do outro, e um fala do outro. Eu digo: meu Jesus. Aí eu me abuso, desligo, não vejo. Você não vê a rede? Eu digo: eita. Um dia desse eu fiz um voto, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu digo: se alguém tiver que vender para mim na rede, não vai conseguir. Mas o que é que te domina? E o pior, que nós mascaramos isso, servindo, estando presente nos ambientes cristãos e acreditando que por trabalhar para Deus estamos garantindo a salvação. Preste atenção, igreja, nesse primeiro culto. Não se engane, servir e trabalhar não é entrega, nem garante sua salvação. Lembra que rendição é reavaliação?
Mateus 7, 21 e 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Para quem não assistiu, assista. Tem azeite aí? Procura lá nas redes. As 10 virgens pensavam que todas estavam preparadas para ir para as bodas, como nós pensamos também. Então não se engane. O requisito para entrar no céu não é serviço, é identidade. E a identidade de filhos que entram nos céus são os filhos, não os trabalhadores. A verdade é que é muito mais fácil trabalhar para Deus com nossas mãos do que nos rendermos com nosso coração. Não se prenda, querido, ao medo, não se prenda às pessoas, não se prenda à reputação. O que é que as pessoas vão dizer? O que é que a família vai dizer? O que é que o trabalho vai dizer? Queridos, este é um tempo para você se render totalmente. Fique de pé. Se papai falou com você, eu quero que você abra o espaço para que o Espírito Santo toque em todos os aspectos da sua vida. E para concluirmos, eu sei que estamos avançados, mas foi uma mensagem forte, né? Deus ministrou seu coração. Sabe, o desejo que está no coração de Deus nesta noite e em todos os dias da sua vida é que você faça a seguinte declaração que está em Gálatas 2:20. Diz assim: estou crucificado com Cristo. Vamos dizer juntos? Estou crucificado com Cristo. Assim, mas Cristo, a vida, vivo-a, que me amou. Amém. Aleluia. Não há outro caminho. Você decide se render completamente a Cristo hoje, porque Ele deseja que você se torne um discípulo de Jesus e se renda completamente a Ele, fazendo o quê? Tomando posse do que está disponível em Cristo. Você já carrega a pessoa de Cristo, mudando a sua perspectiva de quem Ele é e vivendo na prática da sua nova identidade em Jesus. E eu quero, antes de partirmos para a ceia, eu queria que o louvor cantasse essa música e que você colocasse a mão no seu coração e que você começasse a orar e pedir para que o Espírito Santo mostre quais as áreas no seu coração precisam de rendição, quais as áreas do seu coração precisam da cruz, quais as áreas no seu coração que precisam de libertação, o porquê que você ainda não consegue se render completamente. Por que não há uma entrega total? Por quê? O que é que acontece? Que calem-se as vozes neste lugar. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Que o amor do Pai encontre você neste momento. Não se despece. Não se distraia. Olha o que o papai quer fazer com você, porque ele quer filhos maduros neste tempo.